a raiz do Laranjal é esse fundo. O fundo é que tem que ser extinto. Eu quero lembrar, inclusive, que o meu amigo Zeca Cunha me mandou uma nota do Cláudio Humberto. Ele me dá sempre uma assessoria na área econômica e lê o Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto tem uma coluna que é muito lida em jornais de todo o país. Nessa coluna, ele reclama que o Laranjal do PSL teve mais destaque do que outros absurdos da lei de financiamento, do Fundo de Financiamento Eleitoral. Lula ficou lá naquela cadeia falsa, que ele tem que ir para a cadeia mesmo, lá na Polícia Federal, e levou 20 milhões do PT para fazer uma campanha, como se ele estivesse na rua e gravando vídeo para a campanha, etc. 20 milhões de reais, não foram 20 reais. Ao todo foram gastos 60 milhões. Lindbergh Farias levou 2 milhões e 600 mil e fracassou. Dilma Rousseff, 4 milhões e 100 mil e fracassou. Vanessa Graziotin, 2 milhões e fracassou. Romero Jucá, 2 milhões e 250 mil e fracassou. Vladir Damus, na verdade, um laranja do Lula em matéria de direito, um advogado fajuta, que se elege deputado só para servir de assessor jurídico do Lula, perdeu a eleição, mas participou do fundo eleitoral, com o Luiz Sérgio e o Zé Mentor, todos parlamentares petistas, que levaram 3 milhões de reais. É muita coisa. Agora, nesse episódio da laranja tem também um outro caso específico que eu quero citar. Há muita hipocrisia no Brasil. Uma dessas é o seguinte: tem cota para isso, e tem cota para mulher em partido político em eleição. As mulheres não ocupam o lugar que deveriam ocupar nos cargos públicos do Brasil, muito embora a maior democracia do mundo, que é a democracia americana, nunca tenha tido uma presidente mulher, e o Brasil já teve. De qualquer maneira, essas cotas é que facilitam esse tipo de jogada que foi flagrado lá no PSL, jogada que foi flagrada no PSL de Pernambuco. Mulheres humildes que recebem dinheiro para depois devolver e não são eleitas. Teve caso até de um que teve um voto. Então é preciso acabar também com isso, com esse tipo de hipocrisia. Por que essa obrigatoriedade de uma cota de 30% para mulheres, se não há mulheres disponíveis para se candidatar? Aliás, é dentro desse campo que eu também queria lembrar a questão do Rachid, né? Ou seja, dos deputados estaduais, vereadores, deputados federais e senadores que usam verbas de gabinete para pagar até 10 mil reais por mês para pessoas humildes e depois receber praticamente tudo de volta. Isso emergiu no caso do Fabrício Queiroz, mas sumiu quando apareceu que o André Ceciliano foi eleito agora presidente da Assembleia do Rio, com apoio do governador Witzel, né? Metido a ser política nova, tinha gasto 49 milhões, 26 milhões para uma assessora chamada Elisângela Barbieri, que foi oportunamente demitida. Isso também não podia cair no esquecimento, né? Por falar em cair em esquecimento, que não cai em esquecimento, embora já tenha sido até arquivado, o inquérito do Ministério Público sobre o ex-governador de São Paulo, socialista Márcio França, que fez em 9 meses, de 7 de abril a 31 de dezembro do ano passado, 365 voos no helicóptero da Polícia Militar para programas diversos, desde programa de campanha a programas de governo, e um jantar numa hamburgueria em Santos com a mulher. 83% a mais de voos do que o seu antecessor, Geraldo Alckmin, do ano anterior. Antes de encerrar, eu só queria lembrar o seguinte: e cadê o inquérito da Polícia Federal do Adélio Bispo de Oliveira? Cadê? Né? A Polícia Federal foi negligente ao não proteger o Bolsonaro da facada do Adélio. Tentou disfarçar, dizendo que socorreu e que prendeu o Adélio. Mas até hoje não se sabe quem pagou os advogados do Adélio, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não quer saber de devassar sigilo de advogado, protegendo um criminoso. Foi um crime político. A facada do Bolsonaro teve uma ação pessoal
que prejudicou muito o Bolsonaro. Mas é um crime político contra a democracia e o senhor Moro, ministro da Justiça e a Polícia Federal, e o próprio Bolsonaro devem uma explicação sobre quem estava por trás do Adélio Bispo e por que as autoridades policiais são tão complacentes com essas pessoas. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.